Bom dia, me chamo Vitória Emanuele. Meu grupo é composto por mim, pelo Flamarion, pelo André e pela Ana Carla, e nós iremos falar sobre a equação diferencial de Bernoulli, que tem esse nome graças a Jacob Bernoulli. A equação diferencial de Bernoulli é uma equação diferencial ordinária não linear de primeira ordem, dada da seguinte forma: y' mais p de xy é igual a q de x vezes y elevado a n, onde n é um real qualquer diferente de 0 e de 1. Como não se tem muita história sobre a equação de Bernoulli, eu irei falar sobre a história da família Bernoulli e de Jacob Bernoulli. A família Bernoulli. Jacob Bernoulli e Johann Bernoulli eram dois irmãos que fizeram muitas contribuições para a matemática na forma que a conhecemos hoje. Juntos, desenvolveram problemas de mecânica e os solucionaram com equações diferenciais. Jacob Bernoulli e Johann Bernoulli foram dois matemáticos muito importantes que fizeram grandes contribuições para a matemática. Eles viviam disputando entre si para ver quem era melhor, quem resolvia tal problema primeiro, mas a verdade era que ambos eram muito bons. E uma observação que vale a pena fazer é que ambos eram discípulos de Leibniz. Outro matemático da família Bernoulli que também teve grande interesse por equações diferenciais, principalmente equações diferenciais parciais, foi Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli era filho de Johann e colega de pesquisa de Euler, que também era orientando de Johann. Daniel Bernoulli fez contribuições tão grandes para a matemática que ele tem uma equação com o nome dele também, que é a equação de Bernoulli, é uma equação da mecânica dos fluidos. A família Bernoulli é historicamente a família que produziu mais matemáticos para a história da matemática. Ao todo são 12 matemáticos, que tiveram grandes contribuições para a matemática como a conhecemos hoje, principalmente para o cálculo diferencial e integral. A família Bernoulli é originária da Holanda, na Antuérpia, porém eles fugiram para a Suíça, para a cidade de Basileia, por conta de serem protestantes. Agora iremos falar um pouco mais especificamente sobre Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli nasceu na Basileia em 27 de dezembro de 1654 e morreu na mesma cidade em 16 de agosto de 1705. Ele estudou teologia apenas para satisfazer os desejos do pai, pois desde muito jovem ele apresentava extraordinária vocação para a matemática. Em 1676, viajou para a França e logo em seguida para a Holanda, onde teve contato com importantes matemáticos das universidades de Amsterdã e de Leiden. Seus primeiros trabalhos são de 1682, com hipóteses originais, porém que ele não se aprofundou. No mesmo ano, ele fundou o Colégio Experimentale Físico-Mecânico, e nesse colégio ele deu início a leituras dos trabalhos de Leibniz que foram publicados na Ata dos Eruditos. Foi o primeiro matemático a desenvolver o cálculo infinitesimal, para além do que já havia sido feito antes por Leibniz e por Newton. Publicou a primeira integração de equações diferenciais e resolveu o problema de isoperímetros, abrindo novos caminhos para o cálculo das variações de Euler e Lagrange, aplicando também a teoria das probabilidades. É considerado o pai do cálculo exponencial e foi também professor na Basileia, onde ele fez grandes contribuições para a geometria analítica, para a teoria das probabilidades e para o cálculo das variações. Por fim, em 1713, depois que já havia morrido, foi publicado um importante trabalho dele chamado A Arte de Conjecturar, que foi fundamental e ainda é para a teoria das probabilidades. Em seguida, o Júnior irá falar um pouco mais sobre a nossa equação diferencial e explicar como é que ela é resolvida. Meu nome é José Flamarion e hoje eu vou falar um pouco sobre a equação diferencial de Bernoulli. Especificamente, eu vou falar sobre o método de resolução dessa EDO. A equação diferencial de Bernoulli ela é muito semelhante com a equação diferencial linear de primeira ordem. O que difere ela dessa equação é justamente esse termo y elevado a n, que está multiplicando o lado direito da EDO, o que torna essa equação uma EDO não linear. E nosso propósito hoje é justamente fazer uma mudança de variável com a intenção de transformar essa EDO não linear em uma EDO linear. Então, outra coisa que eu queria dizer é que esse n que está elevando o y, esse n é um número real, diferente de 0 e diferente de 1. Isso se dá justamente
porque se o n fosse igual a 0 ou igual a 1, a gente teria um EDO linear, que é um EDO que a gente já conhece o método de resolução. Então, o método de resolver esse EDO consiste em fazer uma mudança de variável simples, na qual nós vamos transformar esse EDO não linear em um EDO linear. Eu separei um passo a passo bem interessante aqui, que vai nos mostrar como isso vai acontecer. O primeiro passo é dividir ambos os membros dessa equação por y elevado a n. Fazendo isso, o meu q de x do lado direito da igualdade, que estava multiplicado por y elevado a n, vai ficar sozinho do lado direito da EDO, e no lado esquerdo da EDO nós vamos ter a seguinte soma. A soma do produto de y' multiplicado por 1 sobre y elevado a n, mais p de x multiplicado por y sobre y elevado a n. Bem, reorganizando essa equação, nós vamos ter o seguinte. Y' multiplicado por y elevado a menos n, mais p de x multiplicado por y elevado a 1 menos n, igual a q de x. Passo 2. O passo 2 vai consistir na mudança de variável. Essa mudança de variável vai se dar da seguinte maneira. Eu vou chamar de v igual a y elevado a 1 menos n. O terceiro passo vai se dar pela derivada de v em relação a n. Ou seja, v' derivando v vai ser igual a 1 menos n multiplicado por y elevado a menos n multiplicado por y'. E o quarto passo, para a gente finalizar, conseguir transformar essa EDO não linear num EDO linear, vai ser multiplicar essa minha equação por 1 menos n, e após multiplicar essa equação por 1 menos n, a gente vai fazer uma substituição, que é justamente a substituição de v' na minha equação. Então nós vamos ter que a equação vai ficar da seguinte maneira. Multiplicando por 1 menos n, nós vamos ter 1 menos n multiplicado por y' multiplicado por y elevado a menos n, mais 1 menos n multiplicado por p de x multiplicado por y elevado a 1 menos n, igual a 1 menos n multiplicado por q de x. Fazendo a mudança de variável indicada, ou seja, substituindo 1 menos n multiplicado por y elevado a menos n multiplicado por y', nós vamos substituir por v'. Nós vamos chegar nessa expressão aqui, v' mais 1 menos n vezes p de x vezes v, que é justamente esse valor, y elevado a 1 menos n, que vai ser igual a 1 menos n multiplicado por q de x. Chegamos nessa expressão, que vai ser justamente a nossa EDO linear de primeira ordem. Conseguimos transformar essa EDO não linear num EDO linear. Essa EDO linear pode ser facilmente resolvida pelo método aprendido em sala, que é um método do fator de integração. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo André Boaventura e hoje vamos solucionar um exemplo envolvendo a equação diferencial de Bernoulli. O exemplo que eu trago a vocês é o seguinte: y' menos y é igual a e elevado a menos 3x, y à quarta. Primeiramente identificaremos quem é p de x, q de x e n. No nosso caso, p de x é igual a menos 1, q de x é igual a e elevado a menos 3x e o nosso valor de n é igual a 4. O passo 1 para solucionarmos o nosso problema é o seguinte: dividiremos todos os membros da nossa EDO por y elevado a 4, no caso y elevado a n, só que o nosso n vale 4. Bom, ao dividirmos todos os membros da nossa EDO por y elevado a 4, ganharemos o seguinte resultado: y' vezes y elevado a menos 4 menos y elevado a menos 3 é igual a menos 3x. Coloquei um asterisco porque nós vamos usar isso mais tarde. O segundo passo, nós vamos fazer a seguinte substituição. Chamaremos v igual a y1 menos n, só que o valor de n é 4, né? Então vai ficar y1 menos 4 é igual a y menos 3. Logo, nosso v, a substituição que escolheremos é v igual a y menos 3. O terceiro passo é bem simples. Derivaremos a substituição. V' é igual a menos 3, y elevado a menos 4, vezes a derivada de y. Bom, agora no passo 4, multiplicaremos a nossa EDO por menos 3. Menos 3 é exatamente aquilo que o Júnior falou, 1 menos n. No caso, nosso n é igual a 4, então 1 menos 4, menos 3. E faremos as devidas substituições. Perceba que ao multiplicarmos a nossa EDO por menos 3, ganhamos o seguinte resultado.
Menos 3y' vezes y elevado a menos 4 mais 3y elevado a menos 3 igual a menos 3e elevado a menos 3x. Agora perceba, menos 3y' vezes y menos 4 é exatamente igual ao nosso v', a derivada do v. E y menos 3 é exatamente igual ao nosso v. Ou seja, v' mais 3v é igual a menos 3e elevado a menos 3x. Essa expressão é exatamente uma EDO linear de primeira ordem, que solucionaremos já já. Bom, pessoal, agora vamos resolver a nossa EDO linear de primeira ordem. Lembrando que ela é dada por v' mais 3v igual a menos 3e elevado a menos 3x. Bom, o passo 1, devemos encontrar o fator integrante. Lembrando que μ é igual a e elevado à integral de p de x dx. No nosso caso, o p de x é igual a 3, na verdade? Então, temos que e elevado à integral de 3 dx é igual a e elevado a 3x. Dessa forma, temos que nossa μ é igual a e elevado a 3x. No passo 2, devemos multiplicar nossa EDO pelo fator integrante e organizá-lo. Perceba que, ao multiplicarmos, ganhamos dois resultados interessantes. Primeiro que, no primeiro membro da nossa igualdade, no primeiro lado da nossa igualdade, temos que v' vezes e elevado a 3x mais 3v e elevado a 3x é exatamente igual à derivada de v com e elevado a 3x. E do outro lado, nós temos que o e elevado a menos 3x vezes e elevado a 3x é igual a e elevado a 0, que é 1. Então, temos menos 3. No passo 3, integraremos e resolveremos a nossa EDO. Integrando em ambos os lados, ganhamos o seguinte resultado. v vezes e elevado a 3x é igual a menos 3x mais uma constante. Lembrando que assumimos a seguinte substituição. v é igual a y elevado a menos 3. Dessa forma, y menos 3 é igual a menos 3x vezes e elevado a menos 3x mais c vezes e elevado a menos 3x. E essa é exatamente a solução da nossa EDO de Bernoulli, y' menos y igual a e elevado a menos 3x vezes y à quarta. Olá, meu nome é Ana Carla Amaral e hoje eu vou falar um pouco sobre as aplicações da equação de Bernoulli. Os meus colegas já falaram sobre a introdução, a história, a estrutura, a resolução e alguns exemplos da equação de Bernoulli, e agora eu vou mostrar aplicações em outras áreas dessa equação. Aqui a gente tem primeiro dois exemplos, nos quais esses dois eu não vou estar me aprofundando muito, porque o meu foco aqui vai ser no terceiro exemplo, que é um exemplo que no nosso atual momento ele é um exemplo mais interessante de ser bem desenvolvido aqui na nossa apresentação. Vale lembrar que a equação de Bernoulli ela tem outras aplicações, além dessas que eu vou mostrar aqui, certo? Eu só selecionei algumas mais principais para estar mostrando aqui. A gente tem aqui o nosso primeiro exemplo de aplicação, que é uma aplicação física, certo? Que é o exemplo do modelo de queda de um corpo no meio com atrito. Por exemplo, o lançamento horizontal de um foguete. A gente tem o quê? Que o foguete, quando ele é lançado, ele faz um movimento de ascensão até o seu pico e depois ele entra em um movimento de queda, certo? Queda com atrito, em um meio com atrito. Então, por exemplo, para esse tipo de exemplo, para esse tipo de modelo, a gente pode estar utilizando essa equação aqui para estar descrevendo ele. Bom, essa equação aqui, ela é obtida com algumas manipulações de fórmulas físicas e aplicando as leis de Newton, a gente acaba chegando nessa EDO aqui, que a gente vai ver que é exatamente uma equação de Bernoulli. Aí a gente tem aqui, primeiro, no caso aqui a nossa y vai ser a velocidade, certo? A gente vai calcular a taxa de variação da velocidade com relação à posição do nosso corpo, certo? Então, a gente tem o que aqui? A derivada do v, mais uma função, que no caso aqui essa função vai ser uma constante, né? Em que ela associa o coeficiente de atrito e a massa, certo? Fica o coeficiente de atrito sobre a massa, certo? Vezes a nossa velocidade. Então aqui a gente já viu que tem a primeira parte da forma geral da equação de Bernoulli, que é a derivada da nossa y, que no caso vai ser a v, com relação ao x, no caso o nosso x aqui vai ser um x de posição, de espaço, né? Mais uma função, que nesse caso aqui a nossa função é uma função constante, vezes o nosso v, igual
A outra função, que nesse caso também é uma função constante, a gravidade, certo? Multiplicando o nosso V elevado a N, no caso nosso N vai ser menos 1. Como N é diferente de 0 e diferente de 1, e a gente tem que isso aqui se configura na equação geral de Bernoulli, então a gente tem que esse modelo aqui, ele é realmente uma equação de Bernoulli e a gente pode resolver ele utilizando aqueles métodos já aprendidos anteriormente. Agora a gente vai para a nossa segunda aplicação, que ela pode ser, digamos, bastante usada, por exemplo, na área de engenharia de pesca. Ela é um modelo que calcula a taxa de crescimento de peixes, certo? Com relação ao seu peso. Então, a gente vai calcular a variação do peso do peixe com relação ao tempo. Essa variação, ela vai depender de dois coeficientes. A gente vai ter aqui o coeficiente alfa, que é a nossa constante de anabolismo, que é uma constante que ela é baseada nas condições do meio, certo? Ela é uma constante que ela é obtida de acordo com o meio que você está analisando, no caso, o peixe, né? O alfa, que é a constante de anabolismo, é a taxa de crescimento, de ganho de peso do peixe, certo? Com relação à área do peixe. E aqui o nosso beta é a taxa de catabolismo, que é a taxa de decaimento de peso do peixe. Ela vai ser proporcional à taxa de anabolismo e à taxa de catabolismo. Então, essa variação do peso com relação ao tempo vai ser igual à taxa de anabolismo alfa vezes o peso elevado a 2/3, no caso o nosso N da equação de Bernoulli seria o 2/3, como é diferente de 0 e diferente de 1, se configura realmente como uma equação de Bernoulli, menos aqui o nosso outro coeficiente, beta, que é a taxa de catabolismo, vezes o P, certo? Que se a gente, por exemplo, somasse beta vezes P de ambos os lados aqui, a gente teria exatamente a nossa fórmula geral da equação de Bernoulli. Então, esses foram dois exemplos. Então, agora a gente vai para o nosso terceiro exemplo de aplicação, onde a gente vai estar descrevendo a formação da equação de Bernoulli e também um pouco da sua resolução. Continuando, agora eu vou apresentar a terceira aplicação da equação de Bernoulli, que é uma aplicação voltada para epidemias, certo? Por isso que eu deixei ela para o final para desenvolvê-la mais, porque ela é justamente uma aplicação que pode ser voltada para os nossos dias de hoje com relação à pandemia do Covid-19. Esse modelo, né, de epidemias, ele foi inicialmente estudado por Daniel Bernoulli, que criou esse modelo para varíola. E aí ele concluiu que isso poderia se aplicar a doenças que fossem contagiosas por contato apenas, certo? Que não é o caso, por exemplo, da AIDS. Esse modelo não se aplica para esse tipo de doença, ou, por exemplo, dengue. Ele se aplica para doenças como varíola, gripe, sarampo ou a própria Covid-19. Então, a gente vai estar tratando desse modelo agora. Esse modelo também, ele não considera a interferência de remédios ou vacinas ou a própria quarentena. Ele considera que os indivíduos estão livres no ambiente, que eles têm contato uns com os outros e que, a partir desse contato, a doença ela é passada de um indivíduo para outro. Então, a gente toma essa população, certo? A gente toma uma população e a gente divide ela em duas partes. Uma parte das pessoas que têm a doença e outra parte das pessoas suscetíveis a contrair a doença. Aqui, as pessoas suscetíveis, a gente vai considerar todas as pessoas que não têm a doença, certo? A gente não vai considerar que existe alguém que seja imune àquela doença. Então, quem não for doente é suscetível a ter a doença, certo? São dois conjuntos que se complementam. Então, se a gente tomar x e y, com x sendo a proporção de pessoas suscetíveis a contrair a doença e y como a proporção de infectados pela doença, a gente vai ter que, se a gente somar essas duas frações, né, essas duas partes, a gente vai ter que a soma delas vai ser 1, já que esses dois conjuntos são complementares. Então, daqui a gente tira como x mais 1 é igual a 1, a gente tira que x é igual a 1 menos y. E a gente tem também ainda que a nossa taxa de variação do número de infectados com relação ao tempo vai ser proporcional ao número de contatos. E a gente, como eu disse, a gente considera que os indivíduos estão livres e assim que eles entram em contato com uma pessoa, eles transferem a doença. Então, esse número de contatos vai ser essa combinação de elementos de 1 e de 2. Então, essa taxa
vai ser proporcional a x vezes y, certo? Daqui a gente já tira que x é igual a 1 menos y, né? Então vai ficar 1 menos y que multiplica y, certo? Então, agora a gente já tem as peças para montar a nossa equação, que vai ser uma equação de Bernoulli, e também para resolver essa equação. Bom, então a gente viu que a variação do número de infectados com relação ao tempo é proporcional, ou seja, existe uma constante proporcionalidade, né, que multiplica o número de contatos dos indivíduos, que a gente viu que seria x vezes y. E o nosso x era, no caso, 1 menos y. Então, aqui eu já montei o nosso PVI, né, que seria a nossa equação com uma condição inicial, ou seja, um y no tempo zero, né, no momento zero, a gente teria o número y0 de pessoas infectadas. Aí aqui de asterisco, se a gente desenvolver, né, esse segundo membro, a gente vai ter que αy menos αy quadrado é igual a dy dt. Então, se a gente subtrai αy de ambos os lados, a gente tem aqui o dy dt menos αy igual a menos αy quadrado. Bom, e a gente pode perceber que isso aqui é uma equação de Bernoulli. Por quê? Porque a gente tem aqui a nossa derivada de y com relação a t, certo? Menos a nossa função, que no caso aqui é uma constante, vezes y, igual a uma outra função, que também é uma constante, vezes o y quadrado, no caso, o nosso n vai ser igual a 2, da nossa equação de Bernoulli, certo? Agora, utilizando um método para resolver essa equação, a gente substitui w igual a y a menos 1. E aí a gente vai ter o quê? Derivando w com relação a t, né? A gente vai ter que a derivada de y vai ser menos y elevado a menos 2 dy dt, certo? Então, a gente vai tirar daqui, quando a gente leva para substituir aqui, né? A gente teria o quê? A gente teria que ter menos y elevado a menos 2 dy dt. Então, o que a gente faz? Multiplica ambos os lados da nossa equação por menos y elevado a menos 2. Então, a gente vai ter que isso aqui, vezes menos y elevado a menos 2, vai virar o dw dt. Isso aqui multiplicado por menos y elevado a menos 2 vai virar alfa w, certo? Porque vai virar alfa vezes y elevado a menos 1, que é o nosso w. E do outro lado, a gente vai ter que menos alfa y quadrado multiplicado por menos y quadrado vai ficar apenas o nosso alfa, certo? Então, isso aqui agora se torna uma EDO que a gente já sabe resolver, certo? Ela é uma EDO linear que a gente pode resolver simplesmente utilizando o método do fator integrante. Eu não expliquei aqui os métodos, porque como a gente já estudou anteriormente, a gente já sabe fazer essa continha, então eu só coloquei aqui no final a solução da nossa EDO. Agora o que resta fazer é a gente pegar essa solução, substituir na nossa condição inicial e encontrar a solução do nosso PVI, certo? Bom, agora finalmente, como já temos a nossa solução da nossa EDO, né, da nossa equação de Bernoulli, que se transformou numa EDO que poderia ser resolvida por fator integrante, basta agora a gente encontrar o valor de C e daí encontrar a solução do nosso PVI, que vai ser essa aqui, y de t igual a y0 sobre y0 mais 1 menos y0 que multiplica elevado a menos alfa t, onde esse y0 é o valor da nossa condição inicial, né? É o y de 0, certo? Então, aqui é a equação, né? É a solução, é o modelo que define a taxa de crescimento dessa epidemia de infectados pela doença, certo? Então, o número de infectados, ele vai ser essa função, onde y0 é o valor inicial e t é o tempo que você determinar, certo? Por exemplo, 1 mês, 2 meses, 1 ano. E aqui a gente tem uma pequena observação com relação a esse tempo. Se a gente fizer esse tempo indo para infinito, o limite de y de t, a gente vai ter o quê? Que esse limite aqui, quando t vai para infinito, vai ser o limite disso aqui indo para infinito. Esse limite aqui, ele vai dar 1. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que após um tempo muito grande, certo? Um tempo tendendo a infinito, essa epidemia ela vai se espalhar para toda a população. Ou seja, todas as pessoas serão infectadas. Então, o que esse modelo traz para a gente? Ele traz
que uma epidemia de uma doença que é transmitida por contato, em que as pessoas não fazem quarentena, não tem uma vacina, não tem um remédio, a tendência dela é se espalhar para toda a população, certo? A tendência dela é que toda a população seja contaminada, mesmo que seja depois de um tempo muito grande, mas a tendência é que toda a população seja contaminada, certo? Então é um modelo que ele mostra muito a importância de alguns métodos de intervenção. Por exemplo, no caso da doença do momento em que a gente está vivendo agora, com o Covid-19, certo? Ele mostra que se a gente não tivesse essa intervenção, né, essa intervenção de quarentena, futuramente de uma vacina, e alguns remédios também, né, a gente teria essa tendência de depois de um tempo, toda a população ser infectada, certo? Então, essa é mais uma das várias aplicações da equação diferencial de Bernoulli. Muito obrigada, espero que tenha gostado e até a próxima!